Oi, pessoal! Hoje nós trouxemos para vocês o último módulo do nosso curso, que é o módulo 9, cujo tema é Tramitação no Mundo. Então vamos lá. Bom, então, como a gente falou para vocês na última aula, todo o processo, todo o procedimento de protocolo no Brasil pode ser feito de forma online. E nos 12 primeiros meses, a pessoa pode escolher se ela quer levar essa patente para outros países também. Então, a gente vai mostrar para vocês o que deve ser feito para levar essas patentes para os outros países. Esse aqui é aquela nossa linha do tempo de tramitação de patentes aqui no Brasil. Então, eu coloquei ali um marco para vocês. Nos 12 primeiros meses, então, no primeiro aniversário, depois do protocolo da patente aqui no Brasil, no INPI, a gente tem, é o prazo máximo para a gente fazer a internacionalização do pedido de patente. Isso quer dizer, levar ele para outros países em que vocês desejem obter esse direito de exclusividade da invenção. Então, esse é um marco muito importante, a gente já tem que se preocupar com antecedência, porque passou dos 12 meses, não tem mais chance de levar essa patente para outros lugares do mundo. Vocês têm que prestar atenção e têm que planejar com antecedência para que vocês não percam esse prazo. Existem duas formas principais de fazer essa internacionalização da patente. Isso quer dizer, levar ela, a proteção dela, o direito de exclusividade dessa patente para outros territórios, para outros países. A primeira opção é você, em até 12 meses depois desse protocolo inicial no Brasil, e de escritório em escritório, de país em país que você deseja, protocolando o pedido de patente nesses outros países. Então, vamos colocar um exemplo. Eu quero ter direito de exclusividade no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. Então, eu protocolo no Brasil e até 12 meses depois do protocolo do Brasil, eu deposito nos Estados Unidos e na Argentina, dizendo, olha só, essa patente aqui, ela está vindo do Brasil para ir, então ela já existe, já tem um depósito, uma prioridade que a gente chama, já tem um depósito anterior no Brasil e a gente está levando para aí. Então essa é uma opção. Outra opção que a gente tem é dar entrada no PCT. A gente vai falar bem certinho, explicar para vocês o que é esse PCT. Então o prazo para entrar nesse PCT é em até 12 meses também, após o protocolo nacional. E o que esse PCT ele tem de tão bacana? Ele adia essa etapa de você ter que entrar país a país em 18 meses. E aí, depois desses 18 meses adicionais, de qualquer jeito, você vai ter que entrar país a país. Mas ele adia esse prazo e depois a gente vai mostrar também outras peculiaridades aí desse PCT, por que ele é bom, por que ele pode ser bom em alguns casos. Ana Paula, você pode explicar para a gente melhor o que é esse PCT, o que quer dizer essa sigla PCT? Claro, vamos lá. Então, PCT significa Tratado de Cooperação de Patentes, claro, tá em inglês, né? Mas para que ele serve então, né? Além de adiar esse prazo para internacionalizar. Ele auxilia os requerentes na busca de proteção, ajuda os escritórios nas suas decisões de concessão e facilita o acesso público, porque a WIPO, que a gente também vai explicar um pouquinho melhor para vocês, ela torna esse pedido, né, público, o que disponibiliza essas informações técnicas das invenções. Então, quando a pessoa entra com o pedido de patente sobre o PCT, os requerentes eles podem simultaneamente buscar proteção para uma invenção em um grande número de países. A gente vai mostrar ali para vocês a quantidade de países que tem. Então, Leila, fala para a gente quais são as vantagens do PCT. Como a gente já falou, o PCT ele adia essa etapa cara em 18 meses, que é essa etapa de depósito país a país. Você imagina que se você for querer depositar um pedido na Europa, nos Estados Unidos, você vai estar trabalhando com euro e com dólar, né? Então a gente já sabe que pelo câmbio barato não vai ficar. Então ele adia essa etapa cara. E ele também tem essa possibilidade de análise de patenteabilidade da invenção, de uma forma muito rápida, né? Então, assim, eu fiz no INPI
esse pedido de patente ainda vai estar em sigilo, não vai ter sido analisado de jeito nenhum. Eu sei que eu vou ter uma etapa cara ali na frente. Será que compensa eu fazer esse investimento? Será que o examinador vai ter o mesmo entendimento que é novo, que tem atividade inventiva? Será que ele vai descobrir um documento que eu não descobri na minha busca, né? Então a gente fica com essas incertezas, assim, principalmente quando é um valor alto de investimento. E aí o PCT tem essa vantagem que ele faz uma análise técnica muito rápida falando sobre patenteabilidade. Se tem novidade, se tem atividade inventiva e se tem aplicação industrial. Então, antes da etapa cara, você já tem uma análise técnica por um especialista em patentes, por um examinador de patentes da OAIPO. O que é essa OAIPO, né? A OAIPO é a Organização Internacional da Propriedade Intelectual. Então, ela é como se fosse o organismo internacional e todos os escritórios de patentes do mundo, eles conversam com a OAIPO, eles cooperam com a OAIPO. Então, é como se fosse assim, um INPI do mundo inteiro, assim, que une os INPIs do mundo inteiro. Então, é um escritório de muito prestígio. A base de dados, por exemplo, o PatentScope é da OAIPO, né? Uhum. Então, a OAIPO tem muito prestígio. E aí você tem uma análise da OAIPO, né? De uma forma muito rápida. Então é como se a WIPO fosse uma ONU, né, das patentes, que une todas as Exatamente. nações que conversam entre si. Tá, mas agora é importante a gente falar para vocês o que não é PCT. Então, o PCT não é uma patente internacional, porque não protege em nenhum país, é apenas um tratado que adia em 18 meses a data de entrada país a país. E, de qualquer forma, com 30 meses, a pessoa que criou a patente, o requerente, vai ter que entrar de país a país em que se deseja a proteção, né? Então a gente colocou ali entre parênteses esse WO. Leila, explica o que é esse WO. Quando a gente faz busca em base de dados de patentes, a gente recupera uma lista de documentos e eu não sei se vocês já perceberam, alguns documentos eles começam com o WO, né? Então não é porque a pessoa faltou em algum compromisso, né? E não quer dizer que é uma proteção no mundo inteiro também. É a forma como os pedidos de patente PCT são identificados, eles começam com WO. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa tem um depósito primeiro no país de origem e que ela está preparando esse pedido para entrar em outros lugares do mundo, né? Esse pedido WO não protege em nenhum país, mas a gente sabe que em até 18 meses ele pode se converter em pedidos de vários países diferentes. Então, quando você vê uma patente WO, você vai saber que é um pedido PCT. Eu gostaria de te perguntar outra coisa. A gente falou agora da etapa cara, mas por que é cara? Qual que é mais ou menos aí a escala do valor para internacionalizar? A gente vai ver algumas simulações aqui, né, que são apenas simulações, assim. Fica caro porque são moedas diferentes e a gente sabe que o câmbio é um câmbio desvantajoso para o Brasil, assim, dependendo do país, né? O euro está super caro, o dólar está super caro, mas a gente vai trazer para vocês aqui alguns exemplos. Vamos lá. Por exemplo, aqui, para entrar no PCT. Claro que esses valores é um valor básico, assim, dependendo da quantidade de páginas, da quantidade de reivindicações, esses valores mudam. Então, esse é um pedido sequinho, bem básico, poucas reivindicações, tá? E para empresa de pequeno porte. Esse é a taxa para entrar no PCT, não país a país. Então, a gente tem uma tabela de valores completa ali no link que a gente está deixando para vocês. Aqui a gente está fazendo um resuminho das principais taxas que a pessoa vai ter que pagar para entrar no PCT com a patente dela. Então, a gente tem uma taxa de depósito internacional em francos suíços, que vale mais do que euro e do que dólar. Então, o franco suíço, no valor de 1.130 francos suíços, vai dar mais ou menos ali uns 7 mil reais. E a gente tem também uma taxa de transmissão, aí sim, em reais, de 70 reais, de busca e de cópia oficial da prioridade, tá? Então, vai dar mais ou menos aí uns R$ 7.500. Lembrando que isso muda, né? Esses valores de taxa podem mudar, dependendo da quantidade de páginas, de reivindicações, isso pode mudar. E isso para uma empresa até pequeno porte, né? Subiu já de pequeno porte, aí já são outros valores. Essa daqui é a linha do tempo do PCT, só para vocês conseguirem entender exatamente as vantagens que esse PCT tem.
Então, depois você tem ali a data zero, que é o depósito aqui no Brasil do pedido de patente. Em até 12 meses você pode entrar com o PCT. Entrando com o PCT, você vê ali que ele, então, adia em 18 meses esse prazo para entrar na fase nacional, que é o 12 mais 18, né? Que dá os 30 meses no total ali. E aí você ganha em até 4 meses ali, depois do depósito PCT, esse relatório de pesquisa e opinião escrita. Que é o quê? É um analisador capacitado pela WIPO, que ele vai analisar, fazer uma busca prévia, analisar o seu pedido de patente, dizer se tem novidades, se tem atividade inventiva, se tem aplicação industrial, né? Antes mesmo até desse pedido ser publicado. Então, primeiro você ganha esse relatório e depois ele é publicado. Então, você tem ali, de uma forma muito rápida, uma análise de viabilidade e você vai saber, será que esse pedido ele vai para frente, não vai para frente? Às vezes a gente fica em dúvida, né? Se o analisador da WIPO vai encontrar os mesmos documentos que a gente encontrou na nossa busca prévia, se ele vai entender da mesma forma que a gente. Essa parte mais subjetiva de é óbvio, não é óbvio, né? Então, dá uma segurança, assim, para a pessoa que está, né, esperando para fazer esse investimento grande, dá uma segurança para a pessoa, vou em frente. Ou, né, imagina ali que chegou ali uma opinião escrita dizendo não vai dar patente de jeito nenhum. Pronto, aí você não faz esse investimento super alto. Outra possibilidade muito boa também é que você, quando recebe essa opinião escrita, você pode responder. Então, vamos supor, foi uma opinião escrita, mas está dizendo, eu acho que esse não dá, esse aqui talvez daria, e aquele ali teria que mudar, então, para a gente conseguir ter uma patente sobre isso. Você consegue fazer emendas nas reivindicações. Isso quer dizer, você consegue fazer pequenos ajustes na redação da sua patente para que ela se adeque ali aos requisitos e consiga ter uma análise positiva. Então, uma das coisas que geralmente acontece, o examinador fala, falta clareza. Né? Às vezes coloca em torno de, coloca alguma coisa assim que para ele falta clareza e você consegue ir lá e resolver isso e pronto, né? Então tem algumas coisas que a gente consegue fazer e aí o pedido ele já vai redondinho porque você faz essas alterações antes e ele já vai redondinho para os países. Então, a probabilidade de que você tenha grandes problemas nesse pedido dentro dos países é menor. Né? Claro que cada país depois vai fazer a sua análise, mas você já está indo com um aval da WIPO, sabe? Já vai com outra força. Assim. Então, aí você pode, pedir esse exame internacional suplementar quando você quer que outro país examine o seu pedido primeiro, né? Você tem essa opinião escrita de um país, você pode pedir o exame de outro país, e aí você fica trocando essa figurinha ali, depois da publicação internacional, esses pesquisa suplementar, exame preliminar e o relatório suplementar, eles são acessórios, eles não são obrigatórios, você pode pedir se você quiser, mas são possibilidades de você ir conversando com esse examinador e deixando o seu pedido de patente mais redondinho possível para ir para a etapa cara, que é entrar país a país. Entendeu, Ana Paula? Ficou com alguma dúvida? Na verdade, eu fiquei com uma dúvida. Quais são as objeções que a WIPO pode fazer? Eles vão fazer uma análise de patenteabilidade. Então, eles vão analisar novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Uhum. Então, são essas as objeções que eles podem fazer. Não tem novidade, não tem atividade inventiva ou não tem aplicação industrial. Outras possibilidades não tem clareza, não tem dados suficientes, né? Isso eles também podem questionar, mas as principais são essas, quanto aos critérios de patenteabilidade mesmo. Bom, então eu citei lá no início que tem 160 países que fazem parte do PCT, né? E aqui a gente trouxe para vocês um mapinha mostrando quais são esses países. E se vocês observarem, a gente tem um país ali do ladinho do Brasil, que é a Argentina, que é muito importante comercialmente, né, para o Brasil. Só que como ele não está incluído nesse PCT, se eu quisesse colocar minha patente lá na Argentina, por exemplo, eu teria que ir pelo outro caminho, que é aquele caminho que eu só tenho 12 meses para fazer
todo o processo até a etapa cara, né? Mas, como vocês podem ver, a maioria dos países está dentro desse tratado, né? O que é muito interessante, porque a gente pode levar a nossa invenção para vários lugares do mundo. Ô, Ana Paula, e se eu quiser saber se o país que eu quero levar minha patente está ou não está no PCT? Então, daí a gente deixou um linkzinho aqui embaixo. Vocês vão poder clicar e navegar por lá, né? Vocês podem pesquisar vários países que vai estar tudo lá numa listinha. Como a gente falou, então, as fases nacionais, vocês não vão conseguir fugir delas, vai ter que entrar país a país, aí vocês iniciam ela em até 18 meses após o protocolo do PCT. E esses valores, então, vão depender, como a gente já falou, da quantidade de páginas, de reivindicações. Cada país também tem as suas regras, as suas taxas. Tem país que dá desconto para empresas de pequeno porte, para instituições de ensino, tem outros países que não têm. Então, não tem uma regra geral, vai ser país a país mesmo. O importante é vocês selecionarem primeiro os países que vocês desejam e depois solicitar um orçamento para um escritório especializado, e aí a gente consegue fazer esse orçamento país a país, tem que ser, tá? Bom, então aqui a gente trouxe para vocês dois orçamentos, um da Argentina e outro dos Estados Unidos. O da Argentina, o requerimento dá em torno aí de R$ 10.000, né? As despesas em torno de 9.700 na conversão, e a taxa do INPI é de 135. E nos Estados Unidos, a gente vai ter ali mais ou menos R$ 20.000, né? Com as despesas, a taxa e também a tradução. Caro mesmo, né? Muito caro. É um investimento, né? Aí aqui a gente trouxe um exemplo também da Europa, que é um exemplo bem interessante, porque a Europa ela tem a União Europeia e aí eles têm um escritório europeu de patentes. E aí quando você entra com uma patente na Europa, você pode entrar direto país a país, mas você pode entrar direto no escritório europeu de patentes e ele vai cobrir todos os estados membros da União Europeia. E aí, qual é a vantagem disso? É feito um único exame por um único examinador, que é do Escritório Europeu de Patentes. E aí, se a patente for concedida, você consegue só validar ela em cada um dos países que você desejar da União Europeia, com uma taxa mais tranquila, assim. Então, né, quem quer dois países, por exemplo, da União Europeia, compensa fazer pelo Escritório Europeu de Patentes. Então, aqui essa patente europeia, né, do Escritório Europeu de Patentes, a entrada dela vai dar mais ou menos aí uns R$ 16.000, dependendo, né, dessa quantidade de páginas, reivindicações, né? E aí isso depois tem mais uma taxa para você validar em cada um dos países que você deseja, mas é uma taxa menor, assim. Então, para quem está pensando em levar a patente para a Europa, compensa seguir esse caminho. É um pacote, né? Sim, sim, eu acho que ajuda já bastante. Qualquer desconto a gente tá Tô aceitando, né? tentando. Bom, pessoal, então, como sempre, a gente gosta de deixar aí uma sugestão para as aulas, né? E para essa aula, nossa sugestão é que tal incluir no próximo projeto de pesquisa do seu grupo carga horária e valores para tramitação no mundo de um pedido de patente. Vai ser um orçamento grande, né? Vai. Vai ser um baita projeto de pesquisa com orçamento bem grande. Bom, pessoal, então, como eu falei no início, esse foi o nosso último módulo. Na verdade, a nossa última aula, né, gravada, porque a gente já vai encerrar o nosso curso dia 21 de janeiro, que vai ocorrer uma live para a gente fazer o encerramento e para tirar dúvidas. E como tarefa da semana, a gente gostaria de pedir para vocês enviarem tópicos que vocês gostariam que a gente abordasse. A gente também está preparando uma surpresa, né, para apresentar para vocês nesse dia, que vai ser um dia muito especial para a gente, é um fechamento de um ciclo. E então a gente conta com vocês para deixarem sugestões e para a gente discutir, para ser um bate-papo bem interessante. Beijo e obrigado por assistir. Tchau! Tchau!